Vamos dar uma atualizada aqui sobre a situação da cidadania italiana. O governo da Itália oficializou, né, as últimas mudanças que a gente vinha comentando aqui nos últimos meses, mas quem vai explicar tudo isso para a gente agora é o nosso entrevistado, Felipe Vago. Ele é diretor cultural da Casa de Itália aqui no Espírito Santo. Ei, Felipe, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Boa semana para todos. Obrigada, viu, Felipe? Felipe, com as últimas decisões aí do Senado e da Câmara na Itália, de fato, então, há limitações a partir de agora para o acesso à cidadania italiana. Sim. Infelizmente, o que já estava desenhado desde o início desse processo aconteceu, né? Na última sexta-feira, o presidente da República Italiana, o senhor Sérgio Mattarella, ele sancionou o Decreto-Lei 36, que promove modificações na lei de cidadania italiana, né? Entre os principais pontos tem a limitação geracional da lei. O que quer dizer isso? Que anteriormente bastava você comprovar que você era descendente de uma pessoa que nasceu na Itália, que emigrou e faleceu depois da formação do Reino da Itália, e essa transmissão da cidadania não teve interrupção para que você também fosse um cidadão italiano. A partir de agora, com a sanção da lei, as modificações, você tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana se você for filho ou neto de um italiano, desde que este italiano ele tenha tido exclusivamente a cidadania italiana até o momento do seu falecimento, e que, de sobremaneira, impacta diretamente quase todos os pedidos de cidadania por parte dos descendentes, uma vez que quem nasce no Brasil é brasileiro, né, salvo raríssimas exceções. Então, por exemplo, eu sou neto de um italiano, vou requisitar a cidadania. Se o meu pai, além da cidadania italiana, tem também a cidadania brasileira, eu já não tenho mais direito pelo novo texto, né? Infelizmente, esse ponto ele foi colocado em substituição do que tinha no texto original do decreto-lei, né? Anteriormente, o texto estabelecia que você tinha que ser filho ou neto de uma pessoa nascida na Itália. Essa parte, nascida na Itália, foi substituída por italiano, só que foi incluída a expressão exclusiva. Ou seja, simplesmente trocaram 8 por 80, porque inviabiliza de qualquer forma de um descendente requisitar a cidadania, a maior parte, né, dos descendentes. Esse decreto, Fernanda, lembrando bem, ele tem efeito a partir do dia 28 de março, né? O que causou muita perplexidade nas comunidades italianas no exterior, especialmente aqui no nosso estado, onde a gente tem aproximadamente 60% de pessoas descendentes de italianos, né? E muita gente que já estava em processo para requisitar a cidadania, seja no consulado, seja pela justiça italiana, ou seja, morando diretamente na Itália, ficou sem saber o que fazer da noite para o dia, né? Não são poucos os casos de pessoas que eu tive informação que estavam viajando para a Itália no dia 27 de março, chegaram lá no dia 28 de março e já tinha mudado a lei. O que fazer nesse caso, né? As pessoas já estavam com tudo pronto. Teve gente que vendeu casa, inclusive, para requisitar a cidadania. Vê que como foi uma forma bruta de mudar essa lei, né? E o que nos causa mais espanto, Fernando, é que a discussão, tanto no Senado quanto na Câmara, ela foi muito rápida, né? O decreto-lei, ele foi apresentado lá, se não me falha a memória, ainda no dia 28 de março. As discussões ocorreram dia 8 e 9 de maio e depois de novo no dia 15 de maio. No dia 16 de maio já foi a votação para aprovação do texto, com a retirada de algumas coisas, né? Como, por exemplo, a exigência do nível B1 para as pessoas requisitarem a cidadania, isso não foi à frente, mas a discussão foi muito rápida. As primeiras emendas à lei original, elas foram apresentadas dia 8, foram discutidas no dia 9 e já foram aprovadas no dia 15.
né? Então, foi muito depressa. E lá na Câmara dos Deputados, não houve sequer alteração, né? Na semana passada, ela foi discutida no dia 20 de maio e já foi aí aprovada, né? No dia 20 de maio mesmo, o texto que chegou na Câmara dos Deputados foi aprovado e no dia 23 de maio o presidente já sancionou. Se o texto não tivesse sido discutido, na data de amanhã ele perderia efeito, a gente sabe disso. Mas nos causa muito espanto a rapidez que foi tocado esse processo, a forma com que ele impactou as comunidades no exterior. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, senhor Antonio Tajani, quando apresentou o decreto-lei, ele disse que cidadania italiana é uma coisa séria e que isso não poderia virar um business, um negócio, né? Porque sabemos bem que nos últimos anos surgiram várias e várias assessorias para o tema. Mas essas assessorias, elas surgiram no contexto da dificuldade que as pessoas têm para interpretar os requisitos do Estado italiano para o reconhecimento da cidadania, que nasceu com a pessoa, né? Então, se houvesse, de fato, a intenção de modernizar a lei, o assunto deveria ser discutido com muito mais propriedade, com muito mais profundidade, envolvendo as comunidades no exterior, né? E o que não aconteceu, infelizmente. Pois tem até já perguntas, né, sobre isso. Uma delas a data recorte, então, é daquele primeiro decreto? Isso. Ele teve efeito a partir do dia 28 de março de 2025, que foi quando o ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou o decreto-lei. Os efeitos começaram ali. Quando o texto estava no Senado, foram apresentadas modificações, emendas ao texto original e alterou ele um pouquinho. Por exemplo, o que eu citei com relação ao ascendente ter tido exclusivamente a cidadania italiana quando do seu falecimento. Isso não tinha lá no texto original, ele foi alterado, né? Assim como também tinha no texto original que eu tinha que ser filho ou neto de uma pessoa nascida na Itália. Isso foi removido, né? Outro ponto também que foi removido do texto original é que o descendente, para requisitar a cidadania italiana, ele tinha que apresentar o conhecimento da língua italiana no nível B1, que é a escala europeia, né, de proficiência do idioma. Isso aí está no nível intermediário. Isso foi retirado da proposta do projeto de lei, quando foi discutido no Senado, e realmente não foi à frente, tá? Entendido. A pergunta aqui do Gabriel, né? A aprovação se dá a partir da data ou tem efeito retroativo, que diz a Constituição italiana? Pois é, a Constituição italiana, ela estabelece que a lei ela não pode retroagir no tempo, a não ser que seja para beneficiar o cidadão, né? Neste caso, a lei de cidadania italiana, ela vale para o momento do seu nascimento. Por exemplo, a lei que eu tive a minha cidadania reconhecida foi a lei número 555 de 1912, que era a lei de cidadania vigente quando eu nasci, em 83. Uma pessoa que nasceu em 1994 e requisita cidadania hoje, ela é reconhecida mediante a lei 91 de 1992. Ou seja, ela não retroage para que a pessoa seja reconhecida pela mesma lei que eu. Só que esse decreto-lei, para espanto de todos, ele retroagiu no tempo, ou seja, cortando o direito que já havia nascido como uma pessoa. Que aí é o principal questionamento hoje dos cidadãos. Puxa, mas eu já nasci italiano. O que eu estou fazendo hoje é apresentando para o consulado a minha documentação que comprova que eu sou cidadão italiano. O decreto-lei não pode simplesmente acabar com o direito que nasceu comigo. Todos nós concordamos com isso. Entretanto, ele, de forma injustificada, tirou esse direito das pessoas, né? Sem dúvida. Como, por exemplo, Felipe, famílias que irmãos já conseguiram a cidadania
e os outros demais não deram entrada ainda nos processos. É a pergunta aqui do Francisco, tá? Os irmãos têm cidadania, mas ele não tinha dado entrada no processo de cidadania dele. Ele tem algum direito mesmo não estando nessas duas gerações? Olha, Francisco, o pedido de cidadania ele é individual para as pessoas maiores de 18 anos. Ou seja, seus irmãos têm cidadania e se você não tem ainda, você vai ser impactado também pela vigência da nova norma, certo? Então, se você for requisitar a cidadania italiana, você tem que cumprir os atuais requisitos de cidadania. Infelizmente, isso acontece, por exemplo, na minha casa. Nós somos em 3. Somente eu e a minha irmã mais nova temos a cidadania italiana. O meu irmão do meio, ele não é cidadão italiano. Se ele fosse requisitar a cidadania italiana, fosse agendar o seu comparecimento no consulado hoje, ele seria impactado. Ele teria que ser filho ou neto de um italiano, coisa Ele que não teria é. negado, então, o pedido? Sim, pelas normas atuais, sim. E aí é o principal questionamento que nós temos feito hoje. A gente sabe que essa norma é ilegal, certo? Então, nos resta recorrermos ao judiciário italiano, certo? Para que eles comprovem que eu não posso ter o meu direito à cidadania negado, ok? Então, vai ocorrer uma migração das pessoas que entrariam com pedido via consulado para o pedido via justiça italiana. Porque a justiça ela não vai se basear simplesmente como o executivo italiano fez, de que a cidadania é o business e tudo mais. Ele vai se basear principalmente na Constituição italiana, que resguardaria o meu direito. Tá? Então, muitas pessoas que estão na situação do Francisco, elas podem ter certeza que o judiciário italiano vai pensar de uma forma completamente diferente do que o executivo hoje está pensando. Entendido. Qual é a situação aqui do outro ouvinte, Zagoto, que ele está mandando mensagem? O Gabriel pergunta uma coisa semelhante. O irmão dele tirou a descendência italiana, mas ele ainda não. Ele pergunta, na mesma linha do que você explicou, Felipe, se ele ainda vai conseguir solicitar, já que o irmão dele tem e ele ainda não. Pronto. Vinícius, é uma informação importante, tá? Se o Gabriel ele já está agendado para apresentar a documentação no consulado, mesmo que seja após dia 28 de março, nós recebemos a informação na sexta-feira à noite que ele vai ser atendido no consulado e vai ter seu processo analisado mediante a regra vigente até dia 27 de março. Vou entrar em mais detalhes agora, tá? Como eu expliquei, a vigência do decreto é a partir do dia 28 de março, ok? Só que antes do dia 27 de março para trás, já existiam centenas de pessoas que haviam solicitado o agendamento para apresentar os documentos no consulado. Essas pessoas estavam agendadas dia 28 de março, dia 31 de março, 1º de julho desse ano e tudo mais. Estas pessoas agendadas, elas, desde que tenham agendado antes do dia 27 de março, elas serão atendidas pelo consulado mediante a regra vigente naquele momento, ou seja, sem os critérios do decreto. Tá? Isso foi o Comitê dos Italianos no Exterior que divulgou a informação, né? A gente está aguardando o pronunciamento oficial do consulado. Eles permitiram que essas pessoas, se eu não me engano, um total de 3.400 pessoas agendadas, fossem atendidas mediante as regras anteriores. Mas tem que comprovar que o agendamento foi feito antes do dia 27 de março. Entendido. Nossa, Felipe, quantos capixabas devem estar nessa situação, hein? Pois então, como eu falei, em torno de 60% da nossa população aqui no estado é de origem italiana. Então, pensemos aí, atualmente nosso estado é composto de 4 milhões de pessoas, quantos cidadãos vão ter impacto, né? E isso gera um desconforto muito grande, né? Inclusive para aquelas pessoas que já são cidadãs italianas, que é outra informação muito importante, tá? Eu tenho minha cidadania, eu sou cidadão, e eu tenho meu filho de 5 anos, por exemplo, que ainda não registrei no consulado italiano. Eu tenho prazo até 31 de maio de 2026 para que essa documentação seja apreciada pelo consulado e a cidadania do meu filho seja deferida.
tá? Guardem bem essa informação. Pessoas que já são cidadãs italianas, que têm filhos menores de 18 anos, que não tiveram a documentação enviada para o consulado, enviem o quanto antes, porque foi aberta uma janela até dia 31 de maio de 26, para que essa documentação seja apreciada no consulado. Passou desse período, infelizmente você não vai conseguir mais registrar o seu filho, tá? E se mais à frente um cidadão italiano ele tiver um filho, ele vai ter o prazo máximo de 1 ano para que a documentação seja apreciada lá no consulado também. Ficou muito restrito. Entendido. Ô Felipe, pode Certo. haver mudanças lá na frente, ou seja, um outro governo decidir que nada disso está valendo? Então, Fernanda, é uma caixinha de surpresas, né? A gente já vinha tendo alguns impactos de algumas mudanças para restringir o acesso à cidadania italiana, como, por exemplo, o aumento de 300 para 600 euros na taxa que a gente paga por adulto lá no consulado, e estabeleceram a taxa também de 600 euros por adulto, no caso de pedido pela via judicial. A gente teve o questionamento do Estado italiano junto à Justiça, para que a Justiça entendesse que a atual lei de cidadania ela é inconstitucional. Nós tivemos, há 3 anos atrás, um questionamento que todos os italianos que residiam aqui no Brasil, na época da imigração, eles foram todos naturalizados através de um decreto do governo provisório, após o fim do Império. Enfim, várias outras medidas que o Estado italiano tem tomado para reduzir a quantidade de pessoas tendo acesso à cidadania italiana. Uhum. Se vai vir um governo no futuro que vai questionar que a atual lei ela é inconstitucional, eu não posso garantir. Também não posso garantir que mais à frente nós teremos mais algum tipo de restrição, tá bom? É importante ressaltar também que no dia 24 de junho a gente vai ter a discussão na Justiça italiana sobre esse questionamento de inconstitucionalidade da atual lei de cidadania, a Lei 91 de 92. O Estado italiano provocou isso no ano passado e agora a Corte vai apreciar isso. Isso vai ser um ensaio para nós sabermos o que poderá acontecer caso o Decreto-Lei 36 ele seja questionado na Justiça mais à frente. Tá Entendido. Bom? Então a gente tem novidades pela frente, né, Felipe? Sim, com certeza. Eu só queria fazer uma outra pontuação aqui, que o decreto... Vamos fazer o seguinte, fica comigo na linha, a gente volta em um minutinho. Tá bom. Só para o Perfeito. Repórter CBN. Estou de volta com o nosso CBN Vitória nesta segunda-feira, hoje 26 de maio de 2025. Um dos nossos convidados de hoje é o Felipe Vago. Ele é diretor cultural da Casa de Itália, aqui no Espírito Santo. A gente está falando sobre as últimas decisões, tanto da Câmara quanto do Senado da Itália, e que definem, então, quais são, de fato, as novas regras, né? Qual é o recorte para se obter a cidadania italiana. Vocês podem participar conosco, 992994297, esse é o nosso número de mensagens, assim como já fizeram alguns ouvintes preocupados, né, com a não possibilidade mais de obterem sua cidadania italiana. Felipe, e aí você fazia minhas últimas considerações, a gente falou de que agora em junho, né, a Corte Italiana vai fazer um entendimento sobre jurisprudência disso. Sobre um questionamento do Estado italiano com relação à legitimidade, à constitucionalidade da atual lei de cidadania. Esse questionamento ele é anterior, inclusive, ao decreto-lei. Se não me engano, ele foi feito no final do ano passado, né? Uhum. E a gente vai ter aí um ensaio para como é que a Corte vai entender um eventual questionamento desse decreto-lei 36 mais à frente, né? Porque com certeza ocorrerão questionamentos na Justiça italiana para este decreto que teve retroatividade, fez a limitação geracional do reconhecimento da cidadania, e esse seria muito pior, né? Estabelecendo aí um precedente para modificação completa da lei de cidadania italiana. Foi alterado algumas coisas mais polêmicas, entretanto, o principal aqui hoje é a questão do limite geracional e a retroatividade. Entendido. Tá? Eu particularmente acho que vai ter muita briga na justiça.
Com certeza. Isso tenha certeza, tá? Existem grupos de advogados italianos que eles vão... primeiro, na verdade, precisam sair as primeiras sentenças na justiça para ver qual vai ser o entendimento dos tribunais, para que depois faça o questionamento nas cortes superiores italianas sobre essa lei, né? Então, é tudo muito incerto, né, Fernanda? Esse processo ele pode se arrastar por algum tempo, talvez anos, até que a gente tenha aí a declaração, por exemplo, da inconstitucionalidade. A gente luta para que isso aconteça, porque, de fato, nós, comunidades no exterior, tivemos uma perda muito grande de direitos. Não foi apenas aqui no Brasil, não foi apenas no Espírito Santo, mas no planeta inteiro. Comunidades na Argentina, na Venezuela, no Peru, nos Estados Unidos, locais onde receberam levas consideráveis de imigrantes italianos, né? Uhum. Ô, Felipe, eu acho que a gente ainda vai conversar muito aí sobre isso, viu? Com certeza. Eu só queria dar uma repassada rapidinho aqui das regras. Sobre as regras, tá? Vamos. Como era antes a lei da cidadania italiana? Limite de gerações não existia. Por exemplo, bisneto ou trineto de italiano poderia requerer sua cidadania desde que a transmissão não tivesse sido interrompida. Como é que ficou agora? Ela é restrita a filhos e netos de italianos desde que este ascendente ele tenha tido exclusivamente a cidadania italiana no momento do falecimento. Quem já é cidadão italiano e tem filhos menores de 18 anos de idade, ainda não registrados no consulado, eles podiam, anteriormente, apresentar essa documentação antes de completar 18 anos de idade. Tá? Como é que está funcionando agora? Se por um acaso você já tinha um filho antes do decreto, por exemplo, o filho nasceu no dia 1º de janeiro de 2025, você vai ter um prazo até dia 31 de maio de 2026 para que essa documentação dessa criança seja apreciada no consulado. Tá bom? Se daqui para frente o cidadão italiano ele tiver filhos, ele vai ter o prazo de 1 ano para fazer esse registro no consulado. Tá bom? As vias para requerimento da cidadania, isso não alterou, tá? Continua sendo via consulado, via comune italiano, caso você resida na Itália, ou via justiça italiana, caso você ingresse com a ação para requerimento da cidadania italiana pela via judicial na Itália, tá bom? Entendido. Naturalização por casamento. A exigência anterior era nível B1, 3 anos de casamento ou 1 ano e meio de casados, caso tivessem filhos, o casal. Essa regra não mudou, a naturalização por casamento continua seguindo o critério vigente até então podem continuar com o seu processo de naturalização. Inclusive, quem já tem o diploma, o certificado B1 de cidadania, recomendo fortemente já entrar com o processo de naturalização. Conhecimento da língua italiana para o descendente requisitar a cidadania. Não era exigido antes do decreto. Agora, como é que está? Também não vai ser exigido. E aí nós temos 3 novos pontos, que vai ser criada uma sistemática de conceder visto de trabalho para trabalho subordinado, que é chamado na Itália, para descendentes de cidadãos italianos em locais onde ocorreu uma imigração considerável de cidadãos italianos no passado. Os critérios para isso ainda vão ser definidos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e com parceria com o ministro do Interior e o ministro do Trabalho da Itália, tá bom? Então, quem é descendente, tinha intenção de ir morar na Itália e teve seus planos adiados, em breve a gente vai saber como é que vai funcionar essa sistemática de visto para essas pessoas, tá bom? Ok. Quem era cidadão italiano e perdeu a cidadania no passado, por exemplo, uma senhora italiana que casou com um estrangeiro em 1980, ela vai poder readquirir a cidadania. Esse procedimento se chama reacquisto, tá? E os critérios ainda vão ser apresentados também pelo Estado. Uhum. E os agendamentos? As pessoas, os descendentes agendados, né, que fizeram agendamento para apresentar a documentação lá no Consulado do Rio, até dia 27 de março de 2025, são agendadas, por exemplo, até o final do ano, elas vão ter o seu pedido apreciado lá no consulado, mediante as regras anteriores da cidadania, tá? Eu peço, por favor, que acompanhe a convocação no site do consulado através do e-mail de vocês, tá bem? Entendido. Por enquanto é isso, Fernanda. Quanta coisa, né, Felipe? Muita coisa. E nós vamos ter muita coisa ainda para discutir sobre cidadania italiana mais para frente.
Muito obrigada, viu? Sempre pela sua gentileza. Que isso, estamos à disposição. O caso de Itália agradece o espaço cedido à CBN para a gente conversar.